E aí, tudo certo? Me responde uma coisa sincera aqui nos comentários. Você já pensou em largar tudo e viver só de internet? Tipo, criar conteúdo, fazer vídeos, crescer nas redes sociais, até aqui mesmo no YouTube, ganhar uma grana, ter liberdade, ser livre, ter uma certa liberdade e trabalhar onde quiser. Parece até um sonho, não é mesmo? Mas será que vale mesmo a pena ser criador de conteúdo hoje em dia? Ou essa história de viver de internet é muito mais difícil e estressante do que parece nos bastidores? O tema de vídeo vai ser esse, que foi sugerido pelo inscrito Floquinho, que basicamente ele perguntou: poderia fazer um tema de vídeo se vale a pena ser criador de conteúdo hoje em dia, no YouTube e em outros lugares, é claro, não na questão de garotas de programação, se é que vocês me entendem. Então hoje o papo vai ser sincero, sem filtro, e eu posso até dar minha opinião que eu já faço isso, né? Que eu já crio conteúdo aqui na internet. E se você já pensou em viver disso, ou já está nessa jornada, se acomoda aí, pega um café e responda essa pergunta que eu vou deixar para vocês. Vale a pena hoje em dia trabalhar pela internet? Então, se você ficou curioso para saber minha opinião, fique até o final. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também hypem muito o vídeo, que essa opção está aparecendo depois que vocês curtem. E também, se você curte o meu trabalho, gosta do meu conteúdo, deixa aqui, se possível, um valeu demais para me incentivar a criar mais conteúdo. E também eu deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito. Então, já dei o merchan e vambora. Bom, vamos começar falando do que muita gente vê por fora, o tal glamour, né? O criador de conteúdo que parece que vive em outro mundo, não é mesmo? Acorda tarde, grava uns vídeos e pronto, fama, dinheiro e status. Mas na realidade de muitos, eu posso dizer até minha, é muito diferente, cara. Olha, segundo uma pesquisa do Signal.far, existiam mais de 50 milhões de criadores de conteúdo no mundo. Isso mesmo, você não ouviu errado. 50 milhões de pessoas tentando viver de conteúdo. Só no Brasil, o Data Reportal de 2024 mostra que mais de 20 milhões de brasileiros já se consideram criadores ou influenciadores digitais. Ou seja, tá muita gente tentando, mas poucos realmente conseguem viver só disso. E eu posso dizer na minha própria realidade, tem muita gente que pensa: "Ah, você ganha muito dinheiro". Cara, se você colocar na ponta do lápis, eu não ganho nem o 10% do que esses influenciadores da grande mídia, até influenciadores que, tipo assim, bomba de uma hora para outra, por exemplo, aqui mesmo na plataforma, e não consegue ganhar nem 10, 15% do que os outros ganham, entende? Porque essa realidade dos criadores de conteúdo, que tem muita gente que não considera um trabalho, né? Eu considero um trabalho, porque eu dedico meu tempo, eu dedico, eh, eu estudo para isso, eu tiro minhas horas, é meio como fosse é meio como fosse um PJ, né? Só que a única flexibilidade, se é assim que eu posso dizer, é na questão que você faz seus horários e você faz as suas metas, entende? Só que hoje em dia as pessoas viram que isso vira meio que uma profissão, entende? Só que, na maioria das vezes, para você se destacar em meio à multidão, cara, é muito difícil. Ó, tem muitas possibilidades que pode fazer você se destacar. É, o jeito como você fala, até mesmo a aparência, porque, sejamos sinceros, a aparência conta muito, porque tem influenciadores que não fazem, não agregam em nada na vida das pessoas, mas só porque é um rostinho bonito, isso, aquilo, ganha milhões de seguidores, ganha patrocínio, isso, aquilo, não desmerecendo, mas é uma verdade. É outra coisa, o tipo de conteúdo que você aborda, também a edição também conta muito, o nicho que você está, porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui no YouTube, dependendo do nicho que você trabalha, que você faz o conteúdo, independentemente, por exemplo, se você tem visualização X e se fosse outro tipo de nicho, você ganha muito mais. É que nem, por exemplo, quem fala de finanças, de investimentos, a questão financeira, a questão de bolsa de valores, se você pegar os números, a mesma quantidade de views que, por exemplo, um que fala sobre, sei lá, a vida de famosos tem 200 mil views. E esse cara que faz um conteúdo voltado mais para
mais para bolsa de valores, empreendedorismo, se ele tiver 50.000 views, muitas vezes ele ganha até mais que esse outro cara de 200, entende? Porque o nicho atrai também muitos anúncios, né? Muitas pessoas que querem colocar dinheiro em anúncios naquele canal, né? Naquele tipo de conteúdo, entende? E isso é uma das questões que muita gente vê por fora. Ah, mas tem gente que tá, tem gente que tá no YouTube e tá rico. Cara, é totalmente diferente. Para você ser rico, é tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouquinho. Porque você já deve ter ouvido aquela frase, né? Se você fizer um bom conteúdo, o público vem. E não é uma mentira, mas se eu te contar, isso é meia verdade, entende? Hoje você não basta ser bom. Tem que entender também o jogo do algoritmo, né? Como, por exemplo, a plataforma aqui do YouTube. Como funcionam as métricas que mudam o tempo todo, retenção, engajamento, frequência de postagem, que nem eu já fiz vídeo aqui, que, cara, eu editei, cara, eu fiz tudo, mas a plataforma entendeu que era um conteúdo que não era para, que não ganhava monetização, então, praticamente as horas que eu editei o vídeo foi tudo em vão. Porque, né, sempre aqui tá mudando, as diretrizes da comunidade, algumas palavras que você não pode falar, que muitas vezes você pode até meio que falar, só que o algoritmo pode entender errado. Por isso que eu falei para vocês em outros vídeos que algumas palavras que eu vou falar, pode parecer estranho, eu vou meio que censurar, mas não vai perder o sentido, porque pra gente se adequar às diretrizes da plataforma, entende? Porque não é só apenas você gravar um vídeo, falar aquilo que você quer e pronto, e postar. Cara, você pode ter 1 milhão de visualizações, mas se não está dentro das métricas da plataforma, das diretrizes, não vai gerar renda. Então não adianta nada o seu esforço, mesmo que você tenha uma boa edição, uma boa oratória, um conteúdo que agrega na vida das pessoas, mas se você não entender o que a plataforma quer, né, que monetize, vai tudo em vão. E quem explica isso super bem, cara, é o Matt Koval, ex-estrategista do conteúdo do YouTube. Segundo ele, o algoritmo favorece em vídeos que prendem o público nos primeiros segundos, geram comentários e fazem as pessoas ficarem na plataforma. E isso significa que se você não entende as regras do jogo, né, seu conteúdo pode simplesmente sumir e aí vem aquela tal frustração. O inscrito Floquinho que comentou, ele falou que queria fazer um canal de games, isso, aquilo. Tem muitas pessoas que comentam que queria entrar, e eu até mesmo, eu tinha outro canal que eu deixei um pouquinho parado, porque muitas vezes você se dedica ao máximo para fazer um conteúdo, você gasta seu tempo e você não vê resultado, né? O resultado que eu tô falando, vocês muito bem entendem, é financeiramente falando. Porque é muito frustrante, você fazer algo, né, gastar seu tempo, gastar horas e muitas vezes não ver o retorno. E isso, querendo ou não, todo mundo vê: "Nossa, mas tem muita gente entrando para isso aqui, deve dar dinheiro", só que é uma parcela mínima que começa a ganhar dinheiro, principalmente, por exemplo, aqui no YouTube. Até em outras plataformas, né, digitais, outras redes, é muito difícil, cara. Você tem que ter algum diferencial que se destaca no meio dos outros, entende? O dinheiro, vamos ser realistas, né? Quanto ganha realmente o criador de conteúdo? Cara, no YouTube, por exemplo, é dividido entre CPM e RPM. Ó, o CPM é o custo por 1.000 visualizações monetizadas. E varia muito, cara. Principalmente aqui no meu canal, varia muito. Ó, nos Estados Unidos, por exemplo, pode chegar a US$ 7. E no Brasil, normalmente, gira entre 3 a R$ 7 por 1.000 visualizações monetizadas. E depende muito do nicho, que nem eu já falei anteriormente. O nicho que fala mais sobre investimento de dinheiro, isso e aquilo, o RPM, né, que é a receita por mil, tende a ser muito maior do que um conteúdo que fala, por exemplo, sobre fofoca, entende? Aí você olha em consideração o nicho que você vai tentar criar conteúdo. E cada um tem uma diretriz que você tem que seguir à risca. Porque, querendo ou não, você é a sua própria marca, né? Você tem que agregar valor ao seu produto, que é você mesmo, entende? Tem uma parte aqui que é muito importante. Muita gente romantiza ser criador de conteúdo, né? Mas esquece o peso psicológico que isso pode trazer. Cara, você tá o tempo todo exposto a críticas, né? Cobrança por engajamento, comparação com outros criadores, até mesmo você se autossabota, entende? E uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que criadores de conteúdo têm níveis mais altos de ansiedade e esgotamento do que profissionais de várias outras áreas. Cara, e sem falar também, né, da solidão,
Porque ao contrário do que parece, você passa muito tempo mesmo sozinho, planejando, gravando, editando, postando, ainda mais se você faz tudo sozinho, que é meu caso. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço, né? Muitos criadores já abriram jogo sobre isso. Só dá uma pesquisada aí que você vai ver que muita gente, mesmo tendo, cara, milhares, milhões de seguidores, você vai ver a vida que ela vive, cara, é uma vida triste, uma vida solitária, entende? Não generalizando, é claro, mas, cara, grande parte essa é a realidade. Então, se você quer ser criador de conteúdo, independentemente da plataforma que você quer criar, cara, você tem que ter a certeza do que vai vir críticas de todo lado. Seja, por exemplo, na sua aparência, do jeito que você fala, do jeito que você edita seus vídeos, do jeito até, por exemplo, que você joga, se você faz gameplay. Cara, vai vir críticas de tudo que é jeito. Tipo assim, se você não tem cabeça pra entrar nesse jogo, eu, na minha opinião, eh, pense muito bem, porque você vai ter que encarar cedo ou tarde, sabe? E também, quando você vira criador, e eu passei por isso, você praticamente começa a viver pelas métricas. Tipo assim, cada vídeo você quer saber quantas views teve, ganhou quantos seguidores, gerou quanto de receita, teve quantas porcentagens de engajamento, entende? E isso, cara, vira uma prisão invisível. Tem semanas aqui mesmo no canal que o engajamento despenca de uma tal maneira, cara, que muitas vezes, cara, não dá vontade de continuar, entende? O algoritmo muda, sabe, o público muda, o horário que você posta muda, muitas vezes que nem aqui na plataforma. Que recentemente eu enviei um vídeo, aí tava tudo bonitinho a monetização, tava o cifrãozinho verde. Aí depois que foi a público, aí passou 10 minutos, aí caiu a monetização. Porque eu coloquei uma música de 10 segundos e, deu direito autoral, aí que eu fiz? Eu apaguei o vídeo e enviei o mesmo vídeo, só que sem a música, aí ficou na revisão de 24 horas. Aí, querendo ou não, isso quebra o engajamento do canal, entende? Porque se eu tô acostumado a postar um vídeo no mesmo horário, que eu sei que vai gerar em visualização, que vai gerar engajamento, aí de uma hora para outra eu faço o jeito que a plataforma quer que eu faça, mas aí eles ficam revisando e isso vai gerando tempo, tipo 24 horas é muito tempo e quebra o engajamento do canal, sabe? Isso que você tem que pensar, muitas vezes você vai ter que fazer 2, 3 vídeos por dia, por exemplo, se você pretende postar todo dia, mais fácil fazer 2, 3 vídeos, deixar guardado e ficar já enviando para se caso aconteça, por exemplo, revisão, você tem o vídeo já pronto, entende? Você já tem outros vídeos prontos. Aí isso que você também tem que colocar na ponta do lápis, cara. Eu vou ter mente para fazer tipo 2, 3 vídeos. Muitas vezes eu vou fazer um vídeo, vai cair a monetização, eu vou gastar meu tempo e não valeu por nada, entende? Isso que vocês têm que levar em consideração, se caso pretende ser criador de conteúdo. E eu tô sendo sincero com vocês. Eu tô mostrando a verdade que muitos não dizem, cara. Como eu trabalho com isso, eu tô sendo realista, cara. Qualquer dúvida vocês também podem deixar aqui nos comentários. E se você também não aprende a separar o seu valor pessoal das métricas, né, da plataforma, a frustração vem forte, cara. Muitos criadores somem das redes por isso, porque começaram amando criar e terminaram só tentando agradar a plataforma. E isso é uma verdade absoluta, cara. Quantos criadores de conteúdo aqui mesmo no YouTube que faz anos que não postam algum vídeo, às vezes até mudou o conteúdo, às vezes nem mais faz vídeo, faz, sei lá, música, ou trabalha em outra coisa, né, como, sei lá, como CLT, ou faz outra coisa assim do tipo, porque tudo começou com uma paixão, né? Tudo começa com uma paixão, com uma vontade de agregar na vida das pessoas, de mostrar a sua vida, e depois, né, cedo ou tarde, acaba meio que você só tentando agradar a plataforma, sabe? Porque, né? Porque também não sejamos hipócritas, né? A gente precisa de dinheiro. E se a gente tem a consciência das diretrizes da plataforma, a gente tem que seguir a risca. Mas que muitas pessoas não dizem, isso meio que, para muitas pessoas, né, que começaram amando, acabam muitas vezes desistindo, entende? E também uma parte importante, que eu não falei ainda, é que os criadores, muitas vezes, que sobrevivem nesse mercado, né, ramo digital, normalmente não dependem de uma única renda, né?
Os que conseguem viver disso normalmente têm monetização na plataforma, né, AdSense, bônus, etc. Publicidade com marcas, produtos próprios, né, como e-books, cursos, mentorias, afiliados, né, como a Amazon, Hotmart, etc. E se caso alguma empresa queira que eu seja afiliado, alguma delas, eu estou aqui disponível, beleza? E também, né, o apoio direto, que nem eu tenho também o Apoia-se, o Valeu Demais, é o Pix, né, voluntário. E essa é a palavra-chave, né, diversificar a sua renda. E é claro, né, o saber se posicionar com alguém que entrega valor. Não adianta nada você fazer tudo isso, você querer tudo isso, mas você não tem valor no seu conteúdo, entende? E por fim, que eu posso dizer para vocês, é que a rotina, muitas vezes, de quem vive de conteúdo é muito mais intensa do que muita gente imagina. Cara, tem que fazer roteiro, tem que fazer gravação, edição, agendamento, thumbnail, título, pesquisar palavras-chaves, não falar algumas palavras na gravação, tudo isso que engloba. Só que, e se você acha que vai trabalhar menos, talvez você se decepcione. No começo, especialmente no começo, você trabalha muito mais do que um emprego tradicional e sem garantia de retorno, entende? Muitas vezes você fica meses sem receber do YouTube, entende? Até você completar os US$ 100, que é o mínimo. Você fica meses sem receber e você tá lá fazendo vídeo, edição, isso, aquilo, postando, mostrando, dando o seu melhor e muitas vezes não é uma garantia do retorno. Então, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, vale a pena ser criador de conteúdo hoje em dia? Cara, a resposta que eu tenho pra vocês é bem honesta. Depende muito do seu objetivo e da sua realidade. Se você quer reconhecimento rápido, dinheiro fácil e fama, cara, infelizmente você pode se frustrar. Mas se você ama se comunicar, tem paciência, estuda, se adapta, gosta de agregar na vida dos outros e entende que isso aqui é um projeto de médio a longo prazo, então sim, pode valer muito a pena você ser criador de conteúdo. Ser criador de conteúdo hoje é ser empreendedor. É construir algo do zero com suor e com estratégia. É se reinventar, aprender o tempo todo, criar comunidade e sim, é possível viver disso, mas exige preparo, mentalidade forte e resiliência. Então, se você chegou até aqui, deixe aqui nos comentários se você é um criador de conteúdo ou pretende ser um criador de conteúdo e qual conteúdo você faz ou pretende fazer. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E assim como o inscrito Floquinho, deixe aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima!